No vídeo de hoje nós vamos ver uma das principais fatos da história moderna, que é a Revolução Francesa. A França passava por uma grande crise econômica, principalmente o reflexo da baixa produção agrícola, por ter passado por um longo período de estiagem. Com isso, teve elevação dos produtos, dos cereais, dos, dos insumos, no qual deixou a população com fome. E como era dividida essa sociedade francesa nesse período, no final do século XVIII? Ela era dividida em três estados, onde o primeiro estado, o clero, bispos, padres, enfim, eles não pagavam impostos para o rei. O segundo estado era a nobreza, que também não pagava imposto para o rei. E o terceiro estado, que era composto pela alta e baixa burguesia. Essa alta burguesia ela era composta pelos grandes latifundiários, que nós vamos chamar eles de girondinos. Então é importante guardar esse nome, que a alta burguesia são os girondinos. Também fazia parte do terceiro estado a baixa burguesia, que são os pequenos latifundiários, os comerciantes, os camponeses. Esse nós chamamos de jacobinos. Então são dois nomes bem importantes que a gente tem que guardar. São os girondinos, alta burguesia, e a baixa burguesia com os jacobinos. Bom, a França vinha de uma guerra contra a Inglaterra que durou 7 anos. Teve grandes gastos financeiros com essa guerra, então ainda agravou muito mais ainda a crise econômica. A França, ela é uma sociedade estamental, onde não existia mobilidade social. Se a pessoa nascesse burguesa, ela ia morrer burguesa; se nascesse camponesa, ia morrer camponesa. Então não tem essa oscilação entre nível social. Uma outra coisa que aparece também nesse período são as ideias iluministas, com aquele desejo de igualdade para todos, liberdade de expressão, o anti-absolutismo que eles eram contra. Veio para essa mudança de ideias. Não podemos esquecer também que a monarquia era responsável por todos os gastos da nobreza e do clero. Então ela acabava bancando todo o bem bom desse povo todo. Isso agravava ainda muito mais a crise econômica francesa. Pois bem, o que faz então Rei Luís XVI para tentar resolver esse problema todo econômico e social da França? Ele convoca então a Assembleia dos Notáveis em 1787. Ele reúne o primeiro e segundo estado e propõe para eles que eles começassem a pagar impostos para a coroa. É lógico que o primeiro e segundo estágio não vão aceitar, mas de contrapartida, o que o primeiro e segundo estado fazem? Eles aumentam os impostos do terceiro estado. Aí o terceiro estado, a população mais pobre, a alta e a baixa burguesia enlouquece, ficam doidos. E em 1789, então o rei Luís XVI convoca a segunda Assembleia, agora Assembleias Gerais, onde participam agora o primeiro, o segundo e o terceiro estado. De novo, colocado como pauta o pagamento de impostos para o primeiro e segundo estado, e é colocado em votação. Mas como é que é feita essa votação lá na Assembleia? O primeiro e segundo estado, eles queriam que a votação fosse por estado. Lógico que eles iam ganhar a eleição. Seria primeiro e segundo estágio unidos contra o terceiro estado. O terceiro estado, ele queria que os votos fossem contabilizados
por pessoa. O terceiro estado, tendo 98% da população ao seu lado, tem muito mais representantes na Assembleia do que o primeiro e segundo estado. Lógico que o primeiro e segundo estado não aceitam essa proposta. O terceiro estado, então, ele deixa essa Assembleia, ele abandona ela, ele se reúne e eles elaboram a primeira Constituição para a França. Lembrando que nesse mesmo ano, de 1789, em 14 de julho, a população revoltosa com o primeiro e segundo estado, revoltosa com a monarquia, ela toma a Bastilha. A Bastilha nada mais é do que um grande presídio, onde eram presos ali os inimigos do estado, do rei, os inimigos do primeiro e do segundo estados. Então essa tomada da Bastilha pela população mais pobre, ela é considerada como o start da Revolução Francesa. Vendo isso, os camponeses escravos, eles também começam a atacar os seus nobres, as famílias nobres, no quais os escravizavam. Com isso, os nobres fazem uma debanda geral da França lá, abandonando as terras da forma como está. Então, a Revolução Francesa é dividida em 3 partes. A Assembleia, 1789 a 1792, que ela declara ali o fim do absolutismo. Ela tem agora a triparticipação dos poderes. O que é isso? Agora, então, vai ter os 3 poderes distintos, que é o legislativo, o judiciário e o executivo. Tem agora também um voto censitário nessa Constituição, que ele ainda é ligado à renda, né? O voto censitário sempre é ligado à renda. E agora os 2 grupos políticos aparecem bem fortes agora, os girondinos e os jacobinos. Nesse período, os girondinos, eles tomam conta do poder. É lógico que com isso a população mais pobre, aquela que apoia os jacobinos, não gosta muito desse episódio, desse fator girondinos no poder. Uma outra coisa também que é muito importante lembrar desse período, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que são princípios iluministas da liberdade para os camponeses, da inviolabilidade da propriedade privada, lembrando sempre que isso era uma das questões do iluminismo, né? Que ele tem esse pensamento. Em 1792 a 1794, nós temos a segunda fase, que seria a fase de convenção. Agora, quem está no poder são os jacobinos, então agora a classe mais pobre, começam a tomar o poder. O líder desse período é Robespierre, um jacobino Robespierre. Então agora a gente transforma a monarquia absolutista em uma república. Nós temos agora o sufrágio universal. As pessoas acima de 21 anos podem votar, independente da sua renda. As mulheres ainda, infelizmente, não podem votar. Nesse período nós temos a libertação dos escravos das colônias, o aumento dos impostos do primeiro estado e do segundo estado, ou seja, dos mais ricos, né? Uma reforma agrária daquelas terras que foram abandonadas pelos nobres ou foram tomadas dos ricos para pagamento de impostos para a população mais pobre. A tabelação dos preços ali, então a gente começa a segurar os preços, principalmente do pão. Então a população francesa começa a se alimentar melhor, a tentar manusear um pouco mais os alimentos.
Mas nem tudo são flores nesse período. A Europa, como um todo, é absolutista. Então, com essa Revolução Francesa, com essa república que está nascendo na França, os outros países absolutistas não gostam muito disso. O que eles fazem? Eles fazem uma coligação anti-França, que nesse primeiro momento atacam a França tropas austríacas e prussianas. Mas, para a glória da Revolução Francesa, o exército francês consegue segurar esses ataques e vence a Áustria e a Prússia. Em 1793, o rei Luís XVI e a Maria Antonieta, eles são guilhotinados, né? A guilhotina foi uma forma rápida de execução dos seus inimigos, seus condenados, que a França utilizava nesse período. Era um período de radicalização dos processos, então todo mundo que era contra as ideias jacobinas, ele era guilhotinado. Então era inimigo do Estado, ia para a guilhotina. Então as pessoas falavam que não podia perder a cabeça contra os jacobinos. E a terceira fase da Revolução Francesa, que chamamos de Diretório, que foi de 1794 a 1799, onde os girondinos deram um golpe para tomar o poder. Eles fazem agora tudo o contrário que os jacobinos fizeram. Então eles cancelam todas as medidas populares, aquela sufrágio universal, as reformas agrárias, eles retiram a tabelação de preços, né? Só que com isso os girondinos sofrem dentro da França uma grande crise interna, onde os jacobinos querem tomar o poder a qualquer custo, a nobreza quer retomar o seu poder. E também na Europa ainda continua aquela confusão de não querer uma França republicana. Então se toma aí agora uma segunda coligação de novo contra a França. E agora nós temos ali uma figura bem importante contra essa segunda coligação, que é o Napoleão Bonaparte. Ele ganha várias guerras, ele fica com um renome bem elevado durante esse período de conflitos. Então ele ganha o apoio do exército e da alta burguesia. Em 1799, ele lidera o golpe de 18 de Brumário. Com isso, nós chegamos agora ao fim da Revolução Francesa e temos início, então, a Era Napoleônica, que será tema de uma próxima aula. Abraço para todos.